Pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão tranquilos? Professor Rafael falando, vamos dar início agora a mais uma aulinha de biologia. Na última aula nós fizemos ali sobre doenças bacterianas. Agora nós vamos iniciar aí o nosso reino protista, né? Dando seguimento aí ao nosso conteúdo aqui com o slide da professora Fernanda Aires Guedes. Então, o que seria esse reino protista ou prototista? Vai variar bastante dependendo da literatura, né? Ele vai ser formado por organismos, né, conhecidos como protozoários, né, e algas unicelulares. Esses protozoários aí significa primeiros animais. E eles vão ser eucariontes, ou seja, eles possuem células com núcleo organizado. Se você observar aqui, você consegue ver os núcleos organizados, podendo ter até mais de um núcleo, né, que nós chamamos aí de núcleo secundário, núcleo reprodutivo. E eles vão ser unicelulares, a maioria deles são unicelulares, alguns são pluricelulares ou multicelulares, muitos vivem em colônias, então eles são unicelulares. O que seria ali o reino protista? Bem, a alimentação, nós vamos ter as algas que são autotróficas, algas protistas que conseguem produzir alimento ali utilizando a luz do sol. E protozoários, que são heterotróficos, necessitam se alimentar de outros seres vivos para sobreviver. A reprodução nesses organismos, assim como era nas bactérias, nos moneras, ela pode ser sexuada ou assexuada. Ele consegue se reproduzir por divisão celular e ele também consegue fazer conjugação, fazer troca de material genético. Os protozoários, primeiramente com eles, eles vão ser seres vivos unicelulares, eles são eucariontes, ou seja, providos ali de célula com núcleo organizado, são desprovidos de clorofila, então não conseguem produzir o seu próprio alimento, fazer fotossíntese. Eles vivem como parasitas ou podem ter vida livre. Então você vai ter protozoários que causam doenças, que são as protozooses, e também você vai ter protozoários que são inofensivos, têm a vida livre ali. Esses parasitas eles são muito perigosos, aí eles vão causar várias doenças que a gente vai abordar um pouco mais aí nas próximas aulas. Como são formados os protozoários? Existem diversas formas, eles também vão ser classificados ali pelo tipo de locomoção. Então aqui nós temos os paramécios, que se locomovem, são ciliados, se locomovem por meio de cílios. As giardias, que são flagelados, se locomovem por flagelos. Os tripanossomas também, que são flagelados, o balantídeo, causando essa chamada balantidiose, e as amebas, que se locomovem por pseudópodes, que são essas projeções do citoplasma. Como seria a reprodução assexuada dos protozoários? Bom, assim como eram lá no reino Monera, eles conseguem fazer divisão celular, formando dois indivíduos idênticos, com o mesmo material genético. Aquela história lá de ter mais de um núcleo, muitas vezes é para essa questão aí. Já a reprodução sexual desses seres vivos, você vai ter uma célula chamada de célula macho, uma célula chamada de célula fêmea, não que elas tenham sexo, isso aí é associado ao papel que elas vão desempenhar aqui para ficar interessante a ilustração. E aí essas células elas fazem o quê? Elas fazem uma junção, e aí o seu material genético ali vai ser misturado, e aí por meio disso daí vai ter a formação de novos protozoários. Só que agora eles são filhos desses dois aí. Existem diferentes tipos de protozoários, e aí como eu já falei para vocês, eles vão ser classificados de acordo com a presença ou não de organelas de locomoção, e aí dessa forma eles vão ser divididos nós vamos ter os flagelados, dependendo aí do livro que você estiver estudando aí, às vezes não está escrito flagelado, está escrito mastigóforo e tudo, mas é a mesma coisa. Então eles vão ter o que? Eles apresentam um ou mais de um flagelo, que é esse rabinho aqui, essa cauda, que faz um movimento que lembra um chicote, por isso que recebeu o nome de flagelo. Eles vão se locomover vibrando esses flagelos no meio líquido, como se fosse uma cauda ali que eles usam para impulsionar. Muitos deles vão ter vida livre, mas outros são parasitas aí, vão ocasionar doenças aí no homem.
No caso, Trypanosoma cruzi aí, que é o causador da doença de Chagas. Outro exemplo aí, Giardia lambda, que causa giardíase. O Trichomonas vaginalis, né, que causa tricomonise. E por aí vai. E o Leishmania brasiliense, né, que causa leishmaniose. Todos causadores de doença. Nós vamos ter os ciliados, né, que vão ter aí os seus cílios. Eles têm a célula toda coberta por essas estruturas. Parece que ele é cabeludo, né? Mas não é, são cílios. E esses filamentos aí em volta do corpo deles, cílios, eles vão se movimentar como se fossem remos. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai usar ele também para se locomover. E também ele usa ele na captura de alimentos, né? Então tem função bastante interessante aí. Então, um exemplo aqui a gente tem o balantídeo, né, que é um parasita que vive habitualmente no organismo do porco, e o paramécio, né, que vai viver na água doce. O paramécio é de boa, não faz mal para ninguém. Esse é o paramécio, multimicronucleatum. Aí mais uns exemplos aí de protozoários ciliados. A Helicostona genus, né, que causa doenças em corais. E o Balantidium coli, né, que causa doença nos porcos. E também pode causar nos seres humanos, balantidiose. Nós vamos ter também os esporozoários. Esses caras aí, todos eles são parasitas, sem exceção. Eles não se locomovem, né? Eles não possuem uma estrutura para se locomover. Em alguns livros eles são chamados também de apicomplexos, né? Que eles têm uma estrutura chamada de complexo apical que ajuda eles a infectar células e tudo mais. Né? E um dos mais conhecidos é o plasmódio, né? Esse plasmódio ele é um protozoário que ele vai provocar nos seres humanos uma doença conhecida como malária. E aí nós temos um exemplo aí do plasmódio vivax, né, causador da malária. Outro exemplo aí que nós vamos ter também é o Toxoplasma gondii, que é o causador da toxoplasmose, que é uma doença aí que ela infecta gatos e pequenos mamíferos. A gente pode se contaminar por meio da urina desses animais. Mas questão de doença eu vou detalhar melhor mais na frente. Algas unicelulares e eucariontes. Bom, elas são importantes aí para o equilíbrio ecológico do ecossistema aquático, né? São os principais produtores do alimento que nutre a dieta ou indiretamente os demais seres vivos aquáticos e são os grandes fornecedores de gás e oxigênio que abastecem a vida aeróbica no planeta. Então elas têm uma grande importância para os seres vivos aquáticos e para nós também. Aí entre essas algas aí vão se destacar quem? As euglenas, né, crisófitas e as pirrófitas. As euglenas, né, euglenófitas, elas são unicelulares, clorofiladas, elas locomovem através de flagelo, então ela é uma alga que tem um flagelo, ela consegue se locomover. E o hábitat é principalmente na água doce, mas também na água salgada, então dá para encontrar elas na água salgada. E aí uma fotinha aí das euglenas, né, como elas são. Quando você chega numa represa e a água da represa está toda esverdeadinha, provavelmente é a presença dessas algas aí em abundância. Aí outros exemplos aí de algas euglenas, a Viridis, a Gracilis, a Agilis e a Tripteryx, né, que são os nomes científicos delas. Todas verdinhas aí, bonitinhas. Entre as algas destacam-se as crisófitas, né, ou algas douradas, recebem esse nome devido à sua coloração. Também são unicelulares clorofiladas. O hábitat dela é água doce ou salgada e elas são representadas pelas diatomáceas ou diatomíceos, né, que são algas que têm o corpo protegido por uma carapaça formada de sílica. Essa carapaça aí muitas vezes ela é usada na produção de cremes emulsificantes e pasta de dente também. Aí nós vamos ter um exemplinho aí de diatomáceas e diatomíceos. Essas carapaças de sílicas, elas têm vários desenhos, estruturas, elas são até bonitas de se ver. Olha aí. Então são estruturas bem engraçadas mesmo. Você observar isso aqui no microscópio e tudo mais, é bem interessante mesmo de se observar. Aí nós vamos ter as pirrófitas, né? Que são unicelulares clorofiladas.
e elas vivem no mar, no oceano, elas causam o fenômeno da bioluminescência e elas causam o fenômeno da maré vermelha também. Então essas algas aí, Nautilus sp, é uma alga que ela causa esse probleminha da maré vermelha e aí quando isso ocorre ela coloca em risco a vida marinha, mata os peixes e deixa a água meio tóxica, né? Então isso é um problema sério. Elas causam o fenômeno da maré vermelha e tem a bioluminescência, que é um tipo de proteína que ela produz aí que emite luz à noite. Aí o mar ele fica meio com luz ali, tudo bonitinho, mas não é aconselhável você mergulhar ali não. Olha aí um exemplo aí para vocês verem. Então, ó, o fenômeno da bioluminescência e embaixo é o fenômeno da maré vermelha. Então, é quando essas algas elas se reproduzem em grande quantidade, você vai ter esses fenômenos aí. Mais um exemplo aí, ó, você vê que a água está vermelhinha, a gaivota ali. E quando ocorre esse processo aí da maré vermelha, né, a vida marinha, ela tem problemas com isso daí, os animais, os animais aquáticos, eles vêm a óbito. Agora doenças, né? Eu vou explicar para vocês na próxima aula, então fiquem atentos aí, estudem direitinho e é nóis que brilha.